Putin está furioso, e desta vez não é apenas sobre as linhas de frente. Algo acabou de acontecer nos bastidores. Isso mudará tudo. Um novo aumento do envolvimento dos Estados Unidos da América surpreendeu o Kremlin. E não é apenas ajuda militar, é algo mais profundo, mais permanente e muito mais perigoso para a estratégia de longo prazo da Rússia. No centro de tudo, uma iniciativa ucraniana que mal fez manchetes, que de repente foi supercarregada com o apoio discreto dos Estados Unidos da América. A história completa só agora começa a surgir. O que ocorre em segredo pode não encerrar a guerra, mas tem potencial para redefinir como ela será travada no futuro. O que irritou Putin e por que os analistas ocidentais consideram essa jogada um ponto de virada? Vamos investigar. A Mesa Média da Ucrânia divulgou a história em 7 de maio, revelando uma investigação no site oficial da Ucrânia. A Iniciativa de Liberdade de Fabricação, Manufacturing Freedom Initiative, revelou um investimento significativo dos Estados Unidos da América. Pense no Manufacturing Freedom Initiative como uma campanha de arrecadação de fundos. É um mecanismo pelo qual a Ucrânia recebe doações de outras nações, que são usadas para desenvolver armas internamente. Diversas nações já integram o esquema, em operação desde abril de 2024. Agora, os Estados Unidos da América se tornaram um grande contribuinte, diz Mazer. O site analisado reúne informações sobre as doações dos parceiros ocidentais da Ucrânia. A organização encontrou nessa lista uma enorme doação dos Estados Unidos da América. Segundo o site do Manufacturing Freedom Initiative, os Estados Unidos da América prometeram um valor impressionante de 764 milhões para a Ucrânia. Curiosamente, essa doação foi feita em março, quando as tensões entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia pareciam estar no seu auge. Em março, os Estados Unidos da América suspenderam brevemente o compartilhamento de inteligência e a ajuda militar à Ucrânia. No entanto, também foi o mês em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e Trump acertaram um cessar-fogo de 30 dias. Putin nunca concordou com o cessar-fogo. Ele se atrasou, exagerando nas ações por acreditar que poderia manipular os Estados Unidos da América a fazer o que queria durante o mês turbulento. Putin estava errado. O presidente da Rússia falhou. Esta doação é a prova. Agora, mais de 750 milhões de dólares estão sendo distribuídos entre os fabricantes de armas da Ucrânia para que eles possam gastar no desenvolvimento de novas armas. Eles podem usar para atingir Putin onde realmente dói, em seu próprio território. Outro ponto notável do relatório de mesa, destacado pela Právida em artigo subsequente. A Ucrânia utilizou os recursos doados pelos Estados Unidos da América em março para desenvolver novas armas de longo alcance que podem ser usadas contra a Rússia. Essas armas aterrorizam Putin. Elas prolongam o que deveria ter sido uma invasão de 5 dias para reconquistar a Ucrânia para a Rússia, permitindo que a Ucrânia ataque cidades e infraestrutura crítica russas. Isso nos leva a uma pergunta. Quais armas a Ucrânia financiou com a doação dos Estados Unidos da América? A Ucrânia está mantendo sigilo sobre a situação. Além de listar os Estados Unidos da América como doador do Manufacturing Freedom Initiative, disse muito pouco sobre como está usando o dinheiro. Não houve comunicado de imprensa de nenhum dos lados em março, possivelmente porque Trump tentava manter discrição durante um mês tenso. Contudo, o surgimento recente de 2 armas de longo alcance pode indicar onde a Ucrânia aplicou o significativo investimento americano. Essas armas são o míssil Long Neptune e um novo drone que está causando impacto. Desculpe o trocadilho no Mar Negro. O míssil Long Neptune está em desenvolvimento há vários meses. É uma variação modificada dos mísseis Neptune que a Ucrânia utilizou para atacar navios russos no Mar Negro, causando grandes danos. Dentre eles, e como o nome indica, o Long Neptune é capaz de percorrer distâncias muito maiores do que o Neptune original. Distâncias que permitem à Ucrânia usar o míssil para atacar o território russo. O cronograma de implantação do Long Neptune parece coincidir com a doação dos Estados Unidos da América ao Manufacturing Freedom Initiative. Apesar de a Ucrânia estar desenvolvendo o míssil desde o final de 2024, somente em 20 de março surgiram as primeiras notícias de que havia confiança suficiente para realizar o primeiro teste do novo armamento. Esse teste envolveu o lançamento de mísseis Long Neptune,
capazes de viajar até 1.998,5 quilômetros em uma refinaria de petróleo em Tuapse. O ataque foi um enorme sucesso. Um incêndio devastador destruiu pelo menos um tanque de petróleo russo e levou mais de 3 dias para os serviços de emergência da Rússia controlá-lo. De acordo com o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, após o ataque à região de Kiev, em 13 de março, um tanque com cerca de 20 mil toneladas de gasolina pegou fogo no depósito de petróleo. O incêndio cobriu mais de 1.000 quadrados na superfície. O incêndio foi atribuído ao 4º grau de perigo. Então, o que sabemos sobre este míssil ucraniano de longo alcance? Como mencionado, é uma variação do R-360 Netuno que a Ucrânia revelou poucos meses antes de Putin invadir em fevereiro de 2022. Esse míssil inicial foi projetado como um míssil de cruzeiro de curto alcance capaz de percorrer cerca de 280 quilômetros com uma ogiva de 149,6 kg. Baseia-se no míssil antinavio soviético KH-35, com melhorias em todos os aspectos. Mas o Neptune original viaja mais longe que o KH-35. Ele tem melhor direcionamento e eletrônicos mais avançados. E a Ucrânia o usou para devastar navios russos no Mar Negro. O Long Neptune amplia a precisão e o conhecimento técnico do Neptune original. Já abordamos o maior alcance do míssil. Porém, ele também foi modificado para ser uma arma de superfície para superfície, viabilizando ataques como o ocorrido em Tuapse há alguns meses. O Long Neptune, semelhante a um míssil de cruzeiro, tem a vantagem de ser facilmente fabricado, permitindo à Ucrânia uma alta velocidade de produção. Não é tão rápido quanto um míssil balístico, mas não precisa ser. O Long Neptune, acompanhado por enxames de drones produzidos em massa pela Ucrânia, é capaz de atingir a maioria dos alvos ucranianos dentro da Rússia. O desafio da Ucrânia por anos foi tornar o Long Neptune operacional e eficaz. Em 14 de março, provou que resolveu o problema. O teste ocorreu no mesmo mês em que os Estados Unidos da América entregaram sua doação de 764 milhões para o Manufacturing Freedom Initiative. Os eventos estão ligados? Não há certeza, mas é provável que o financiamento dos Estados Unidos da América tenha impulsionado os fabricantes de armas ucranianos. Eles precisavam finalizar o design do Longo Netuno ou avançar o suficiente para viabilizar um teste com seus novos mísseis de longo alcance. E não é apenas o Longo Netuno que a doação dos Estados Unidos da América para o Manufacturing Freedom Initiative pode ter financiado. A Ucrânia também possui um novo drone de longo alcance que pode ser resultado dos 764 milhões de dólares recebidos dos Estados Unidos da América em março. Em 6 de maio, a Ucrânia apresentou um novo drone com melhorias significativas em comparação aos modelos anteriores produzidos no país. O destaque, como com o Long Neptune, é a enorme distância que este novo drone pode cobrir. A Ucrânia afirma que o drone FP-1 pode percorrer até 1.599 quilômetros com uma 120 quilogramas. Esse drone tem poder de fogo suficiente para alcançar Moscou, e Putin está ciente disso. O mais interessante sobre este drone é que ele foi produzido muito rapidamente. Isso é de acordo com Anna Ravosdiar, que é a vice-ministra de Indústrias Estratégicas da Ucrânia. O produto nasceu na Ucrânia e se expandiu rapidamente. Afirmou durante a apresentação do FP1, isso pode ser compartilhado com os parceiros. Parceiros, Ravosdiar pode estar se referindo aos Estados Unidos da América nesse contexto? Ela pode estar dizendo aos Estados Unidos da América que a Ucrânia colocou seu investimento de 764 milhões no Manufacturing Freedom Initiative para um bom uso que resultou em um novo drone de longo alcance em questão de meses. É um drone que a Ucrânia compartilhará com os parceiros ocidentais que a apoiaram na guerra contra as forças desenfreadas de Putin na Rússia. Isso certamente parece possível, especialmente porque o anúncio de Ravosdiar veio em meio a notícias de que Zelensky está considerando suspender a proibição da Ucrânia exportar suas armas produzidas internamente para outros países. Talvez estejamos presenciando uma situação de "toma lá, dá cá em jogo". Os Estados Unidos da América doaram centenas de milhões de dólares para a indústria de defesa da Ucrânia. Esse financiamento resultou no desenvolvimento de uma arma benéfica para a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Agora, os Estados Unidos da América potencialmente se beneficiam de ter acesso a um drone de longo alcance e baixo custo de grande impacto. Mais uma vez, isso é especulação.
A doação dos Estados Unidos da América foi mantida o mais sigilosa possível, especialmente pela ausência de um comunicado à imprensa. Contudo, é inegável que os cronogramas para o primeiro teste do Long Neptune e a revelação do FP-1 parecem coincidir com a doação. Putin está em pânico. Por muito tempo, ele acreditou ter os Estados Unidos da América ao seu lado desde que Trump assumiu a presidência. Por isso, ele recusou com confiança a oferta de cessar-fogo negociada por Zelensky e Trump em meados de março. Ele tinha tempo. Putin acreditou que poderia manipular Trump indefinidamente, exigindo cada vez mais enquanto atacava a Ucrânia. O que ele não sabia é que os Estados Unidos da América estavam apoiando fortemente os ucranianos nos bastidores. Apesar dos comentários de Trump sugerindo simpatia por Putin em relação a Zelensky, o presidente russo se deu mal e sua situação só tende a piorar. A notícia da enorme doação dos Estados Unidos da América ao Manufacturing Freedom Initiative surgiu poucos dias após Trump abalar novamente a crença de Putin de que poderia manipular os Estados Unidos. Em 1º de maio, a administração Trump aprovou a primeira venda de equipamento militar para a Ucrânia desde que Trump assumiu. A venda não é grande. A Ucrânia vai gastar 50 milhões de dólares em hardware e serviços de defesa. Contudo, essa venda e doação evidenciam o profundo entrelaçamento das indústrias de defesa dos Estados Unidos da América e da Ucrânia. A Ucrânia não é mais um país que depende apenas dos Estados Unidos da América para doar armas para sua defesa contra as forças invasoras russas. Ucrânia e Estados Unidos da América são parceiros, investindo fortemente um no outro em acordos históricos que tornarão a Ucrânia mais poderosa. No momento em que Putin enfrenta déficits de equipamento, além disso, há um acordo oficial de minerais em andamento entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América, mas falaremos sobre isso depois. Putin está furioso ao descobrir que os Estados Unidos da América estão contribuindo para o Manufacturing Freedom Initiative, uma iniciativa que fortalece a Ucrânia. Agora, ela não só pode se defender dos ataques de Putin, mas também atingir a Rússia, em seu próprio território, graças ao desenvolvimento de armas de longo alcance domésticas. O mais preocupante para Putin é que a contribuição dos Estados Unidos da América para o Manufacturing Freedom Initiative está entre as maiores recebidas pela Ucrânia até agora. Como dito antes, muitos aliados ocidentais da Ucrânia participam do esquema do Manufacturing Freedom Initiative. Esses 9 países incluem Dinamarca, Holanda, Lituânia, Canadá, Suécia, Islândia, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. Juntos, os 9 países investiram 1,5 bilhão no Manufacturing Freedom Initiative em 2024. 500 milhões dos quais já haviam sido usados pelo modelo dinamarquês de contratação. Nesse modelo, empregadores e empregados formam acordos coletivos para trabalhar juntos, garantindo bons salários e condições de trabalho que resultam em uma produção superior. Vimos o impacto que o modelo teve no desenvolvimento do FP-1 e do Long Neptune. Apesar de devastada pela guerra, a Ucrânia usa o modelo dinamarquês para mostrar seu compromisso com as mentes brilhantes que desenvolvem as armas necessárias para lutar contra a Rússia. Mas o destaque é que o Manufacturing Freedom Initiative resultou em um investimento de 1,5 bilhão de dólares na indústria de defesa da Ucrânia. Em 2024, a doação dos Estados Unidos da América em março é mais da metade do total que a Ucrânia recebeu através do Manufacturing Freedom Initiative no ano passado. Lembre-se de que ainda temos mais da metade de 2025 pela frente. Se os Estados Unidos da América mantiverem esse nível de investimento na indústria de defesa da Ucrânia, os 1,5 bilhão de dólares doados no ano passado parecerão insignificantes, principalmente com os outros parceiros da Ucrânia injetando mais dinheiro no Manufacturing Freedom Initiative. Isso aterrorizará Putin. Após mais de 3 anos de guerra, ele pensou que a Ucrânia estaria tão enfraquecida que não conseguiria mais se defender. Ele agora precisa encarar a realidade de que a Ucrânia segue se fortalecendo. E isso nos leva à grande questão. O que significa a doação de mais de 760 milhões de dólares dos Estados Unidos da América para o programa Manufacturing Freedom Initiative da Ucrânia, para a guerra na Ucrânia? A Rússia pode esperar muito mais ataques de longo alcance em seu território em 2025 do que experimentou em 2024. Podemos inferir isso pelo fato da doação dos Estados Unidos da América estar aparentemente dedicada ao desenvolvimento e produção de armamentos de longo alcance. Esses ataques estão se tornando comuns na guerra da Ucrânia.
Há poucos dias, a Ucrânia lançou uma horda de ao menos 524 drones. O ataque fechou 4 grandes aeroportos em Moscou e atingiu várias instalações-chave de produção de armas russas. Putin precisa encarar que a guerra que ele levou à Ucrânia voltou para casa. E não vai embora. Segundo um artigo do Conselho Atlântico de dezembro de 2024, a Ucrânia tem aumentado seus ataques de longo alcance contra a Rússia. O Long Neptune e o FP-1 são 2 das armas sendo construídas com esse objetivo. Até o final de 2024, também revelou o Peklo, que se traduz como inferno em ucraniano. Isso pode viajar até 434,9 km a velocidades próximas de 434,9 km por hora. Zelensky também anunciou planos para a Ucrânia construir mais de 30 mil drones de ataque de longo alcance até o final de 2025. Todos eles terão o objetivo de atingir a Rússia em seu território. Segundo o Atlantic Council, o foco da Ucrânia em desenvolver armas de longo alcance domésticas é, em parte, uma resposta frustrada às restrições impostas pelos aliados ocidentais que forneceram mísseis ao país. Isso pode ser verdade. Contudo, a Ucrânia também está construindo essas armas por necessidade. Cada ataque bem-sucedido na Rússia abala a credibilidade de Putin. Cada um serve como prova para o povo russo de que a suposta operação militar especial não está restrita à Ucrânia. É uma guerra que afeta suas vidas diariamente. Esse impacto só vai aumentar agora que os Estados Unidos da América dedicaram 3/4 de $1 bilhão para ajudar a Ucrânia a construir mais armas de longo alcance. Essa doação também cria outro problema para Putin, pois está fortalecendo a indústria de armas da Ucrânia. Quando Putin lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, ele acreditava que suas tropas enfrentariam um país enfraquecido que ofereceria pouca resistência. A Ucrânia provou que ele estava errado. No entanto, Putin tinha boas razões para acreditar em seu plano. Não menos, porque a indústria de produção de armas domésticas da Ucrânia havia sido negligenciada por muito tempo. Embora os planos iniciais de Putin não tenham se concretizado, a dependência da Ucrânia da ajuda militar de outros países nos primeiros anos da guerra reforçou a crença de Putin na fraqueza do país. No fim, essa ajuda cessaria, resultando numa vitória russa por desgaste. Putin não esperava que a Ucrânia fosse esperta o bastante para criar programas como o Manufacturing Freedom Initiative para reforçar sua indústria de defesa interna. Mas fez, e a Ucrânia está se fortalecendo muito. Entre 2022 e 2023, a indústria de defesa da Ucrânia cresceu 69%, gerando receitas de armas de 2,2 bilhões. Até 2024, essa indústria atingiu $9 bilhões em receita e continuará crescendo. Isso é um grande problema para Putin, porque um setor de defesa ucraniano próspero significa mais armas sendo produzidas que o impedem de alcançar seus objetivos. A produção dessas armas, financiada em parte por países como os Estados Unidos da América, através de investimentos na Ucrânia, é mais um golpe nas ambições expansionistas do presidente da Rússia. Isso nos leva ao impacto final dos Estados Unidos da América, doando mais de $760 milhões para o Manufacturing Freedom Initiative da Ucrânia. Isso demonstra a Putin que os Estados Unidos da América apoiam firmemente a Ucrânia. Já abordamos esse tópico diversas vezes, sobre a doação de Manufacturing Freedom Initiative dos Estados Unidos da América e os 50 milhões em vendas aprovadas pelos Estados Unidos da América para a Ucrânia. Contudo, o acordo de minerais mencionado anteriormente é o maior sinal de que Putin perdeu qualquer chance que tinha de influenciar a Casa Branca. Em 8 de maio, o parlamento da Ucrânia aprovou um acordo de minerais com os Estados Unidos da América com 338 votos a favor e 62 contra. Esse acordo beneficia muito mais a Ucrânia do que Putin imaginava ser possível. Os Estados Unidos da América criaram um rascunho do acordo de minerais que lhes dava controle total sobre os valiosos recursos na terra ucraniana. Trump também exigiu que o acordo incluísse o reembolso de cerca de United States dólar americano, 500 bilhões para os Estados Unidos da América, valor que ele alegou ser o montante entregue à Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Isso foi bom para Putin. Mostrou que os Estados Unidos da América estavam pressionando a Ucrânia. Porém, o acordo final mostra uma grande mudança de posição da administração Trump. Os Estados Unidos da América consideram a Ucrânia um parceiro, como evidenciado pelo Manufacturing Freedom Initiative e pelas vendas de armas. O novo acordo criará um fundo de investimento para reconstrução. O texto mostra que os Estados Unidos da América veem um futuro em que a Ucrânia não está sob controle da Rússia.
A Ucrânia mantém 50% da receita gerada por seus vastos recursos, recebendo investimentos dos Estados Unidos da América e parceiros ocidentais para explorá-los plenamente. O pagamento de United States dólar americano, 500 bilhões, foi cancelado, e os Estados Unidos da América deixaram a porta aberta para futuras doações de ajuda militar. E está essencialmente fornecendo à Ucrânia uma garantia de segurança enquanto se prepara para enviar trabalhadores americanos para a região que Putin quer controlar. A combinação do acordo de minerais com a grande doação dos Estados Unidos da América para o Manufacturing Freedom Initiative leva Putin a uma única conclusão: ele perdeu a batalha pelo apoio de Donald Trump. Agora, a Rússia enfrenta uma Ucrânia ressurgente com total apoio financeiro dos Estados Unidos da América. Mas o que você acha dos Estados Unidos da América despejando mais de 760 milhões de dólares no Manufacturing Freedom Initiative? Quão importante é essa doação? Tanto no fortalecimento da indústria de defesa da Ucrânia, quanto no reforço de sua parceria com os Estados Unidos da América? Como você acha que Putin reagirá aos sinais de que os Estados Unidos da América e a Ucrânia estão fortalecendo sua parceria? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia.